Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Conecta Unimogi, nosso podcast que será um espaço de conversa sobre assuntos importantes que conectam pessoas, ideias e conhecimentos. Eu sou a Aline, tô aqui hoje com a Bruna e com o Léo. Meu nome é Bruna e hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês da conscientização da prevenção do suicídio. E a gente trouxe um convidado muito especial para estar falando sobre esse assunto com a gente. Poderia se apresentar, Léo? Primeiramente, pessoal, fico muito feliz e honrado pela riquíssima oportunidade de poder estar aqui hoje falando sobre um tema tão relevante para todos. Para quem não me conhece, me chamo Leonardo de Falco e sou psicólogo. E também sou planejador financeiro e idealizador da teoria do Dr. Augusto Cury, Gestão da Emoção. Fico muito feliz pela oportunidade. Bom, você poderia nos explicar o que engloba o Setembro Amarelo? Claro. Primeiramente, Aline, no Setembro Amarelo, o que é necessariamente o Setembro Amarelo? Ela é uma campanha de conscientização para a prevenção do suicídio. Por que essa campanha? Ela foi uma campanha criada em 2015 pela CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, com o objetivo do quê? De informar, acolher e quebrar alguns paradigmas sobre o tema do suicídio. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar sobre o Setembro Amarelo. Por que você acha tão difícil as pessoas abordarem esse assunto, falarem sobre suicídio, sobre a depressão em si, no geral? Então, para mim, como psicólogo, eu enxergo que existem 3 princípios e pontos que fazem com que essa dificuldade seja presente. Primeiro é o preconceito. O preconceito não só sobre a questão do suicídio em si, mas sobre a questão da saúde mental. Muitas pessoas não conhecem e não sabem o que é cuidar da saúde mental. Porque, de certa forma, se a gente for olhar, o suicídio ele é apenas um efeito da causa que não foi cuidada, que é a saúde mental. Se a gente não olhar para a saúde mental, não conseguimos entender o suicídio. E o preconceito bloqueia isso e dificulta para que a gente consiga, de certa forma, olhar. E quais seriam os preconceitos? Eu poderia citar um para ajudar vocês aqui, que eu acredito que todos já ouviram falar. Que é a famosa frase, né? Psicólogo é coisa de louco. Tem isso, muito já escutei isso, né? bastante já. Entende? As pessoas, às vezes, até se não procuram psicólogo porque muitas pessoas da própria família acabam falando isso, né, pra elas. Cresce ouvindo isso a vida inteira e quando precisa não vai atrás de ajuda. Isso. Primeira barreira que a gente já encontra. E isso, de certa forma, faz as pessoas desacreditar da capacidade que o cuidar da saúde mental pode trazer pra gente. Porque, queira ou não, cuidar da saúde mental é um aspecto da nossa qualidade de vida. Então, esse é o primeiro ponto, na minha opinião, que dificulta, é o preconceito. Depois temos a falta de informação, que também se alinha ao preconceito, porque através da falta de informação que pode vir a questão do preconceito. Mas a falta de informação é um aspecto relevante. Por isso que eu estou aqui nesse intuito, né? Para que essa falta de informação não seja mais alincada, porque muitas pessoas não sabem, não conhecem. Elas falam daquilo que elas ouvem. Elas não falam. Atrás, né? Isso, ela não fala. De realmente entender o porquê. Exatamente, o assunto, porque então falta informação. E diante da falta de informação, a pessoa às vezes acaba padecendo, sofrendo por falta de conhecimento. E o terceiro aspecto que eu enxergo, Aline, Bruna, é a questão do medo de ser julgado. Sim, tem Quem bastante. não tem medo do julgamento aqui, gente? Todo mundo tem medo de ser julgado. E dentro desse medo de ser julgado, muitas vezes a gente pensa que buscar ajuda é um sinal de fraqueza, mas não é. É um sinal de coragem muito grande. Então, eu enxergo e resumo a minha fala nisso. São 3 pontos. O preconceito, a falta de informação e o medo de julgamento é o que impede muito as pessoas.
Você poderia falar pra gente quais são os principais sinais de alerta que a gente pode notar tanto em outras pessoas quanto em nós mesmos? Claro. Então, Bruna, primeiro a gente parte do princípio que cada ser humano é único. Cada um tem uma forma de ser. Porém, existem alguns comportamentos relevantes e importantes para a gente analisar. E vou listar alguns para vocês aqui. Primeiro, frase de desesperança. Exemplos de frase de desesperança. Ah, eu não tenho jeito. Ah, eu sou um fracasso. Ah, ninguém gosta de mim. E isso já começa a dar os primeiros indícios. Um exemplo de frase de esperança. Mudança brusca de comportamento é outro aspecto relevante. A mudança brusca de comportamento. A pessoa, ela começa a mudar completamente a forma dela agir diante do mundo e diante de si. E outro aspecto que eu poderia falar para vocês é essas mudanças. A pessoa começa a ter perda também, vamos falar assim, de produtividade no trabalho. Ela não consegue ser mais produtiva no trabalho, ela não consegue exercer aquilo que é almejado para ela. Também tem a questão do autocuidado, né? A pessoa acaba se deixando de lado. Isso. A pessoa exatamente. acaba querendo, não tem por que tomar banho, não tem por que levantar da cama. E isso também dá alteração. A pessoa também não consegue se alimentar direito. Uhum. Então, são esses alguns aspectos que permeiam os sinais que a gente vai começar a observar. Opa, peraí, pode ter que ter alguma coisa aqui. Esses comportamentos podem ser importantes. E, por último, o isolamento social. Quando a pessoa se isola demais. Tem pessoas que gostam de ficar no seu cantinho, no seu mundinho, e tá tudo bem. É o normal. Mas chega a ser extremo esse isolamento. Então, eu acho que são essas características que fazem trazer à luz que, opa, sinal de alerta ligado. Certo, Bruna? Certo. Como a gente pode abordar esse assunto? Eu reparei que, sei lá, um amigo meu começou a ficar isolado, ficou desatento no trabalho, Mudou alguma os coisa assim, mudou os comportamentos. Como é que eu abordo ele pra mostrar que eu tô ali, que ele tem ajuda, que ele tem alguém pra conversar? Perfeito. Então, Aline, primeira coisa que a gente tem que fazer é ter empatia pela pessoa. Quando eu falo ter empatia, muitas pessoas têm visão do que é empatia. Mas eu gostaria de compartilhar uma ideia relevante para vocês do que é empatia. Tem um autor chamado Marshall Rosenberg, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele escreveu um livro chamado Comunicação Não Violenta. E no livro dele, ele traz uma visão do que é empatia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele vai dizer assim, ó, a empatia é a capacidade de esvaziar de si e ouvir com todo o seu ser. O que ele está querendo dizer? Que essa empatia é a nossa capacidade de esvaziar dos nossos sentidos, estar literalmente ali, presente com a pessoa, ouvindo cada detalhe que ela está falando e acolhendo ela naquele momento de angústia e de sofrimento. Deixar as suas dores de lado um pouco pra acolher a do outro, pra mostrar que você realmente se importa. Isso, exatamente, Aline. E é esse tipo de empatia que ele traz pra gente e eu trago aqui para vocês refletirem, sabe? Essa empatia que você se esvazia e está completamente conectado com a outra pessoa. E o outro segundo aspecto é não julgar. Não podemos julgar o outro. Uhum. Porque a gente não sabe o que o outro está passando, o que o outro está sentindo naquele momento. Então, temos que ter empatia. Não podemos julgar. E eu classificaria, por último, a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É a capacidade de ouvir mesmo, estar atento, às vezes parafraseando o que o outro está falando, para você compreender literalmente a mensagem, a narrativa. Porque hoje em dia, eu percebo como psicólogo, nós seres humanos, estamos muito ouvindo a mensagem do outro com o intuito já de responder o que ele está querendo dizer. Muitas vezes a gente nem compreende a mensagem. Pior. E já Só responde. tá esperando o momento de falar alguma coisa. De falar alguma coisa, exatamente. Não ouvimos o que eu estou querendo dizer. Então eu acredito
que esses 3 pontos são fundamentais para a gente começar a ouvir a pessoa, o indivíduo que está passando por esse processo. E claro que a família ajuda muito nesse processo. Sabemos que, dependendo das circunstâncias, a família, ela, infelizmente, não tem capacidade de acolhimento. Né? Ou não acolhe, ou nem sabe o que o próprio filho está passando. Já conheci pessoas assim. Exatamente. Com relação ao que você falou de se colocar no lugar do outro, eu vi um artigo que falou, depois de 2015, que foi quando começou o Setembro Amarelo, a taxa de suicídio no mundo, no geral, acabou diminuindo. Porém, na América Latina, no Brasil, essa taxa aumentou após o Setembro Amarelo. Você acha que tem alguma coisa a ver com essa questão que você falou, das pessoas não se colocarem no lugar do outro e só abrirem essa mente no setembro? Acabou o mês, o povo não tá mais nem aí, ninguém fala sobre isso. Vamos lá, Aline. Primeira coisa, né? Também não tem nada confirmado que é por conta do Setembro Amarelo, mas as taxas vieram aumentando depois de 2015, que foi quando começou. Sim. Primeira coisa, vamos lá. Quando o assunto é psicologia, psicólogo, saúde mental, vida emocional, o que a gente tem? Uma visão de preconceito sobre o tema. Se eu fosse perguntar para vocês aqui, o que o psicólogo faz? Vocês sabem me dizer? Ele vai, na minha visão, vai te ouvir, vai te orientar sobre as coisas que você tá fazendo errado na sua vida, as coisas que você pode melhorar, no que você pode mudar mesmo, o seu jeito que você tá fazendo as coisas. Que nem ele vai perceber se você tá se deixando de lado, vai falar pra você começar a se cuidar mais, pra você ter um olhar mais atento em você e nas pessoas ao seu redor. E o psicólogo, como ele é uma pessoa que ele não tá na sua vida o tempo todo, ele consegue ter essa visão de fora. Então, você vai contar, ele vai conseguir ter essa visão em terceira pessoa, né? E ele vai conseguir pontuar, isso aqui não tá legal, isso aqui pode ser melhorado, e tentar orientar a pessoa. Seria isso? Sim, claro, contribuições relevantes demais. Mas, vocês já tiveram contato alguma vez com psicologia, com terapia ou não? Eu Já. não. Não. Você já? Você acredita que um leigo poderia responder esse tipo de resposta que vocês deram? Dificilmente, justamente pela falta de informação que as pessoas têm e o preconceito nesse assunto. Entende? Eu não tenho a total certeza e a resposta correta do que fez com que isso aumentasse. Mas a falta de informação sobre determinado tema que engloba psicologia e o que é terapia, o que é cuidar da vida emocional, o que é saúde mental, tudo que envolve essa questão, eu acredito que pode ser o causador, pela falta de conhecimento do que é isso necessariamente. Do que é literalmente um cuidar da minha emoção, o que é tipo assim, quando eu vejo o meu corpo e eu quero ficar mais atraente, o que eu faço? Eu vou à academia, não vou? Você vai procurar se cuidar. Vou procurar me cuidar, vou fazer exercício físico, eu vou fazer, você entende? Você vai fazer um esforço pra isso. E a saúde mental não é diferente. Porque as pessoas acham que é diferente, né? Exatamente. Porque saúde mental nada mais é do que a saúde da pessoa. Não Exatamente. tem essa Se não diferenciação. tiver certo, a pessoa vai decair em tudo, em todos os âmbitos da vida dela. E é ela, queira ou não se assuste vocês, mas é ela que norteia o resto. Precisa se cuidar da saúde mental para a física ficar. Porque eu posso estar um pouco debilitado, mas se eu tiver a minha saúde emocional qualificada, eu consigo. Já viram um atleta se esforçando ao máximo, lutando para conseguir o seu objetivo? Eu acho que esse é um exemplo claro de quando você prepara a sua psique, a sua mente, você consegue aquilo que você deseja. Eu acredito que esse advento na América Latina que você falou, desse crescimento, um oposto, uma diminuição no mundo em geral, eu acredito que é pela falta de informação, que nem eu acredito que isso aconteceu, entende? Então, em resumo, eu, como psicólogo, enxergo que talvez pela falta de conhecimento sobre o assunto, que é saúde mental, e só trabalhar no mês de setembro e talvez não divulgar, se dissipar isso no período de todo ano, talvez seja no Brasil
teve esse aumento. É a minha forma de enxergar, é a forma que mais ou menos eu entendo. Aham. Certo? Quais recursos a gente tem disponível? Porque assim, a gente sabe que terapia é um negócio nem sempre muito acessível, né? Uhum. E tem outros recursos que são mais acessíveis para as outras pessoas que não têm tanto conhecimento sobre. Você podia falar um pouco pra gente? A terapia, hoje em dia, né, infelizmente, ela, que nem você falou, né, muita gente não tem recurso, né. Claro que hoje em dia também existe a terapia online, né, onde talvez o acesso seja um pouco mais facilitado para a pessoa. Mas quando se trata de, vamos dizer assim, de domínio público, Uhum. vamos dizer, o que a gente tem hoje, pelo meu conhecimento, é o CAPS. Uhum. Dependendo da região, as UBS também faz esse acolhimento para as pessoas. E o CVV também, né? Exatamente, que é o Centro de Valorização à Vida, que o número para você ligar é 188. Você que necessita desse atendimento, o número é 24 horas. Para quem quiser ligar, a pessoa está lá para te acolher, para te ouvir, sem julgamento nenhum. Então, eu acredito que esses são os meios disponíveis hoje para a pessoa que precisa, né? E é importante destacar que a família, ela é um importante elo para a pessoa. Se não consegue a família, um amigo próximo é importante, tá ajudando essa pessoa. É importante ter alguém ajudando ali, né? Estando perto do... Porque sabe o que acontece muitas vezes, Aline, Bruna? A pessoa, ela não tem consciência que ela está passando por isso. Você sabia disso? Uhum. A pessoa não tem consciência. Às vezes ela está, vamos dizer assim, né? Que a gente deu o exemplo de algumas características que mostram, né? E uma das características foi a questão do isolamento social. Às vezes ela percebe, nossa, mas você está se isolando demais, não vê você mais sair. Às vezes a pessoa não percebe. Uhum. Por isso que às vezes é importante ter uma pessoa ali para ouvir, para acolher e mostrar para ela que ela realmente precisa de ajuda, ela precisa desse acolhimento e o que ela está passando é um momento difícil. Para ela consiga perceber que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas é um sinal de força, de coragem. Ela precisa disso, ela vai conseguir, entende? Uhum. Pra encerrar, assim, se tem alguma coisa que você queria pontuar que a gente acabou esquecendo de falar? Eu gostaria de dar uma mensagem final Uhum. para as pessoas que talvez vão ouvir e que estão passando por isso. Que hoje a ajuda, ela existe. A dor... Tá bem mais facilitada do que antigamente, né? Sim. Compreender, primeiramente, que a dor é única. Cada um tem um tipo de dor, cada um tem um tipo de angústia. Mas você consegue buscar ajuda. Esse autocuidado hoje é acessível, hoje é possível. Então, não tenha medo de buscar ajuda, não tenha receio, porque uma vida incrível te espera depois do medo. Certo. Muito Certo. obrigada. Muito obrigada, viu? Assim a gente encerra o primeiro episódio do Conecta no Mogi. Esperamos ter vocês com a gente por bastante tempo. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas é isso. Valeu!